Fala pessoas, beleza? Eu sou o Udine e você está no Bora Mundo. Quer saber como é que escreve meu nome? Tá aqui na descrição. E hoje nós vamos falar sobre psicologia. Chegamos em Vygotsky, nós já estamos falando em Vygotsky, como você já sabe. Se você não sabe é porque você não conhece o canal. Tem um monte, tem mais de pra lá de 50 vídeos de psicologia. Eu estou explanando o conteúdo do livro Psicologia, certo? Então vem aqui na descrição que vai ter os livros. E eu vou deixar o link aqui, ó, do card que tem todos os vídeos. E você pode escolher todos os vídeos e tem os temas separados, tá certo? Hoje nós vamos falar do Vygotsky e do desenvolvimento aqui da psicologia em Vygotsky, tá certo? O que nós vamos falar hoje é a estrutura da psicologia em Vygotsky, tá certo? O que você precisa entender hoje nós vamos falar sobre o que é mais importante para o Vygotsky e como ele pegou esse ponto e fundou a sua visão psicológica do desenvolvimento humano, certo? Isso é importantíssimo. Nós já falamos do Piaget, tudo que você precisa saber de base do Piaget, e agora a gente está com o Vygotsky, tá certo? Pega do primeiro vídeo do Vygotsky que vai ser melhor, vem comigo. Já faz as suas anotações aí, porque hoje tem bastante coisa, são várias folhas, tá? Antes de tudo, aqui embaixo tem os links dos livros que eu indico para você estudar. Dá uma olhadinha nos nomes, clica lá e compra pelo link da Amazon aqui no canal. Vamos lá, galera, é o seguinte, a gente vai falar agora do Vygotsky. Eu já quero começar com a ideia central do Vygotsky. A ideia central do Vygotsky tem 3 pontuações importantes, tá? A primeira é o seguinte, história da sociedade e desenvolvimento humano, tá? O Vygotsky, ele acreditava que o desenvolvimento humano, todo o processo de desenvolvimento humano, desenvolvimento físico, desenvolvimento psíquico, mental, tem a ver com a questão da história, do desenvolvimento histórico. A história vai se desenvolvendo e nós somos o que somos porque a história se desenvolve, a história vai para frente. E como os seres humanos, eles constroem a história e eles vão para frente com a história, eles são resultados disso. Olha que coisa bonita, não? Então, Vygotsky acreditava que não tem como você olhar para o ser humano sem você olhar para a história, né? A história que conta quem é o ser humano, a história que conta como o ser humano se desenvolveu da forma que se desenvolveu, certo? Isso é o primeiro ponto. Isso aqui é interessante que ele vai falar que o desenvolvimento da criança até virar um adulto acontece num sistema onde a criança ela vai ter uma interação com o adulto, tá certo? E essa interação com o adulto vai fazer com que ela simbolize, com que ela aprenda a linguagem, com que ela desenvolva a linguagem, tá certo? E essa troca entre criança e adulto que vai fazer a criança aprender e se desenvolver. Agora, qual uma coisa interessante? Esse adulto, ele está embutido dentro da história. E esse adulto, ele está embutido dentro de uma cultura. Logo, as informações que ele vai trocar com essa criança vão levar para essa criança o quê? Essa cultura desse adulto, certo? Exemplo simples, uma pessoa que fala outra língua vai criar uma criança, por exemplo, de um outro país que não fala a língua dela. Essa criança vai aprender a língua do pai, no caso, ou né? Porque como ela vai estar interagindo e ela vai estar aprendendo por meio dessa troca, essa outra língua, ela vai começar a desenvolver essa outra língua. Calma, não fique desesperado, eu vou falar ponto a ponto isso, fica aqui, tá? Então, essas coisas são importantes na psicologia do Vygotsky. E agora nós temos que entender que acontece uma coisa importante aqui, ó, que são as respostas dos processos naturais. O Vygotsky diz que essa interação entre eu e você, entre o adulto e a criança, vai gerar essa daqui, ó, essa resposta dos processos naturais, certo? Existe um processo natural que é o processo de comunicação. É o processo de comunicação entre o adulto e a criança, porque a criança vai nascer inserida em um grupo de adultos, certo? Nesse processo existem algumas coisas, como por exemplo, as reflexões, existem as reações, que são os estímulos, respostas, né? Reações que a criança tem e que o adulto também tem, tá certo? E nós temos aqui os processos biológicos. Esses 3 aqui, ó, reflexão, as reflexões, certo? As reações e os processos biológicos, eles são essas respostas, como ele diz aqui, dos processos naturais.
as primeiras coisas que nós fazemos com as crianças envolvem isso daqui. Existem essas reflexões, tá certo? Existem essas ações, certo? Entre você e entre a criança. E existe o processo biológico. Tudo isso vai dando características, e são características para o desenvolvimento dessa criança, tá? Ela vai absorver informação e ela tem todas as características como desenvolvimento. Tá entendido? Acho que ficou claro, né? E o que vai acontecer? Nós temos essa interação. Depois a gente vai entender que vai passar um outro processo para o Vygotsky, que é o seguinte, é o processo psicológico complexo, tá certo? E é o seguinte, esse processo psicológico complexo, ele é transmitido na interação com adultos, tá? Isso aqui é importante porque nós precisamos entender que essa complexibilidade que nós temos, que é essa quantidade de informação que traz pra gente a cultura, a linguagem e o entendimento intelectual, o desenvolvimento intelectual, ele vai vir da interação da criança com o mundo. E essa interação da criança com o mundo, em 100% praticamente das vezes, ela vai vir da comunicação da criança com o adulto, que vai levar para essa criança, de novo, essa cultura construída historicamente. Certo? Então, isso daqui é importante que vai acontecer. Esse processo aqui que vai acontecer psicológico complexo, para você não sabe o que é esse processo psicológico complexo, volta no vídeo anterior, vou deixar aqui no card, ó, clica, vê lá o vídeo anterior, que lá eu explico o que é isso pro Vygotsky, tá certo? Vai acontecer uma primeira ação nessa interação entre criança e adulto, certo? Vai acontecer essa primeira interação que é os processos, isso você precisa entender bem, interpsíquicos. O que é isso? É o partilhamento, são as questões partilhadas entre pessoas, tá? Então, quando a criança, ela começa a se desenvolver, ela e o adulto, vai acontecer uma ação entre esses dois. Esse processo é esse processo famosinho aqui que o Vygotsky vai usar muitas vezes na teoria dele, que é o interpsíquico. Que é o quê? Que é essa troca simbólica e dentro da linguagem, certo? Que vai acontecer entre eu e a criança, entre o adulto e a criança. Então esses símbolos que vão sendo trocados, tá certo? Eles são símbolos interpsíquicos. Eles vêm da minha psique, eles vêm do meu conhecimento, eles vêm da minha questão mental, eles vêm da minha organização mental para a criança, certo? Então, vocês vão entender passo a passo, vem comigo. Então, todo o meu conteúdo mental, parte dele vai ser passado para a criança. E ela também vai passar o conteúdo que está sendo construído para nós. Essa troca de conteúdo é a ação interpsíquica para o Vygotsky. Isso daqui para o Vygotsky é fundamental e é uma das primeiras ações que vão ser responsáveis pelo montar psicológico das pessoas, pelo montar psicológico de uma sociedade e pelo desenvolvimento psicológico de um grupo. Certo? Tá entendendo o movimento que o Vygotsky está construindo? O Vygotsky aqui, ó, ele está explicando pra gente, resumidamente, quais são os movimentos que vão construir a nossa psique, que vão construir, na verdade, o nosso psicológico, certo? Isso é o movimento para o Vygotsky, tá? Prestem atenção que é muito importante. Depois disso vai acontecer um novo movimento, que é o movimento seguinte, tá? Que é o seguinte, vai acontecer um processo, ó, primeiro é o interpsíquico, entre eu e você. Depois vai acontecer o processo intrapsíquico, ó, interiorização, certo? Esse daqui é uma coisa importante para o Vygotsky. Depois que acontece a troca, eu pego tudo isso que veio para mim e vou trabalhar ele dentro de mim agora, certo? Então a gente teve uma troca interpsíquica, certo? Vocês vão entender o que é essa troca interpsíquica. E agora o outro movimento é,
eu vou fazer isso interpsiquicamente. Isso que eu aprendi veio para dentro da minha cabeça, isso vai sofrer uma transformação e eu vou me utilizar dessa informação. Então vai acontecer um movimento intrapsíquico, intra, de dentro, certo? Isso é um movimento para o Vygotsky. O que a gente entendeu então aqui da ideia da cultura? O primeiro ponto que nós vimos até aqui foi a cultura, certo? Vai ser passada num processo de troca de linguagem, de troca entre a criança e o adulto. Acontece uma ação interpsíquica de troca dos dois, certo? E depois uma ação intrapsíquica, intrapsíquica, onde isso vai se transformar aqui dentro da criança e vai se transformar em algo, em algum símbolo, em parte da linguagem, certo? Tudo isso é para passar a cultura de um para o outro, certo? Próximo ponto que nós vamos ver aqui então é o desenvolvimento da fala, que também é muito importante, certo? Bom, o vídeo tá com 10 minutos, eu já falei sobre a primeira, que é a ideia... Cadê? A ideia central do Vygotsky, que eu espero que você tenha entendido, certo? Agora eu vou pro vídeo 2, para esse vídeo não ficar gigante, eu vou parar aqui, já vou pro vídeo 2, então você vê esse vídeo, faz anotações, que lá no próximo vídeo a gente continua essa ideia. Se esquece de compartilhar, curtir o canal, vem com a gente, comenta aqui se você entendeu, se você curtiu. Vamos pro vídeo 2 para falar mais sobre essa ideia do Vygotsky e desenvolver isso. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o canal e vem pro próximo vídeo, hein?